A Igreja de São Benedito foi fundada em 26 de abril do ano de 1926. Padres que assumiram a Igreja: Padre Fortunato Mantovani e Padre Júlio Sief. O bispo da época era Dom João Neri. Fizeram da Igreja de São Benedito um lugar de acolhimento e bênçãos. Atuavam no ministério e se esforçaram na melhoria da Igreja, e muitas pessoas com suas doações abraçaram esta causa. Passaram por momentos difíceis, como na época da guerra, mas ficaram firmes, não abandonaram as famílias e as pessoas que em desespero vinham a eles. Muitas confissões, comunhões, catequeses, orações, construção da igreja, muito trabalho, mas valeu a pena todo aquele esforço, a ponto de ser chamada a Igreja das Confissões. Alguns padres que passaram por aqui: Padre José Dalvite, Padre Felisberto, Padre Otales, Padre Geraldo, Padre Isidoro, Padre José Tondim, Padre Vicente, Padre José Maier, Padre Nagali, Padre Mário Zucchetto e muitos outros que nos deixaram saudade e gratidão. Concluindo nosso agradecimento por todos esses anos de trabalho junto à Igreja de São Benedito, nós, paroquianos, nos sentimos felizes pela presente dedicação dos padres estigmatinos. Jamais te antecipes ao Senhor. Pelo contrário, deves segui-lo, pois ele te ilumina e te sugerirá, mediante tua súplica, os meios para progredires e corresponderes a ele, diz São Gaspar Bertone, o fundador da Congregação dos Padres Estigmatinos. Agora, junto com a procissão de entrada, nós receberemos as relíquias de São Benedito e de São Gaspar Bertone. Iniciemos a celebração com o cântico de entrada. Entrando o Senhor na cidade santa, os filhos dos hebreus anunciavam a ressurreição da vida. Com ramos de palmeiras clamavam, dizendo: Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Ouvindo o povo que Jesus viria a Jerusalém, saiu ao seu encontro. Com ramos de palmeira clamavam, dizendo: Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Entrando o Senhor na cidade santa, os filhos dos hebreus anunciavam a ressurreição da vida. Com ramos de palmeira clamavam, dizendo: Hosana, Hosana nas alturas. Povo de Deus, boa noite. Que bom recebê-los, que bom estarmos juntos para celebrarmos a Santa Missa, celebrarmos a Eucaristia. Do conhecimento de todos vocês,
estamos celebrando hoje os 100 anos da chegada dos padres estigmatinos em Campinas. Na realidade, é em abril, mas para aproveitarmos a presença do superior geral da congregação, nós estamos fazendo hoje, porque a partir de amanhã ele já está com outro compromisso, se bem que vem vindo, parou aqui conosco ontem e hoje, e amanhã continua em outros lugares aí onde a província está presente, onde a congregação está presente. Então, há 100 anos nós entrávamos aqui na cidade de Campinas, conforme nós vimos esse pequeno histórico que a Lília nos apresentou. Então, deixa eu apresentar a vocês o povo que está aqui. Ali no começo, o padre Valmir Cassim, já é nosso vigário paroquial, padre da nossa casa. Padre Valmir Vieira, também nosso conhecido, já há mais tempo que o padre Valmir. Padre Silvano Nicoleto é o superior geral da congregação que está aqui conosco, celebrando essa festa dos 100 anos. Vamos recepcioná-lo com uma salva de palmas. Padre Tadeu, pároco da igreja ou da paróquia Santa Edviges, lá no Jardim Aurélia, também já é conhecido de todos nós. Padre Jordélio, o presidente dessa celebração, é o superior provincial. Padre Nicoleto, superior geral. Padre Jordélio, superior provincial. Padre Elísio é o conselheiro geral do Padre Silvano. Então ele e Padre Silvano e ele estão fazendo essa chamada visita canônica. Durante o governo do superior, eles têm essa incumbência de visitar todas as casas onde estão os estigmatinos. E o restante você já sabe e conhece quem é, né? Não precisa de falar o nome. Então, minha gente, é uma alegria muito grande nós podermos celebrar 100 anos da nossa chegada nessa terra, nesse pedaço de Campinas. Esteve conosco hoje também, conversando, dialogando com o superior geral e seu conselheiro, que é Dom João Inácio, que então celebra conosco essa festa de hoje. Então é isso, eu gostaria que vocês recepcionassem todos nós, sobretudo os padres estigmatinos que há 100 anos estão dando aqui a sua vida pela causa do reino de Deus. Uma salva de palmas à congregação. Muito obrigado, Padre Primo. Na pessoa dele eu saúdo toda a comunidade. Muito bom poder rever cada um de vocês. Uma saudação muito carinhosa e muito especial ao Padre Silvano, que está conosco na província nesses quase 2 meses aí de estrada, junto com o Padre Elísio, fazendo visitas às nossas paróquias e comunidades. É uma alegria poder dividir com vocês esse momento da nossa história estigmatina no Brasil. E aqui saúdo os outros confrades, Padre Valmir Vieira, Padre Valmir Cassim, Padre Tadeu, também conselheiro da nossa província. E cada um de vocês juntos vamos celebrar esse dia especial, bendizendo a Deus por tantas vidas compartilhadas ao longo de 100 anos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e irmãs, nesta liturgia
somos convidados a abrir nosso coração ao perdão e à misericórdia de Deus. Por isso, invoquemos com confiança. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus de amor e bondade, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos da sua paixão e participar da sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra nos apresenta Jesus como servo sofredor, aquele que se esvaziou a si mesmo, o justo, o Filho de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado.
transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temei ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai-o, descendente de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda a língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome.
Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi exposto diante de Pilatos. Este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão escolhesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e anciãos convenceram as multidões para que pedisse Barrabás e que fizesse Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois querereis que eu solte? E eles gritaram: Pilatos perguntou: Que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia, que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinho, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram dele. Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho de novo e vestiu suas próprias vestes, a roupa. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo de sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu te guias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias. Salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz.
Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é Deus o ama, já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito. Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Veja, vamos ver se Elias vem salvar. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a palavra de Deus vem neste dia e nesta liturgia que abre a grande semana, a Semana Santa. A palavra vem nos iluminar, a palavra vem nos trazer para o centro mistagógico, litúrgico, que vai conduzir toda a Semana Santa. Hoje nós celebramos 100 anos de história e de presença na cidade de Campinas. Mas antes de entrarmos nesta dimensão da história que trouxe os estigmatinos até aqui, convém que façamos juntos um caminho contemplativo para a liturgia e para as leituras que acabamos de ouvir. Um primeiro ato contemplativo que é próprio da Semana Santa, porque fizemos um longo caminho quaresmal de silêncio, de oração, de meditação. Esta semana nos coloca numa atitude contemplativa do mistério profundo da nossa fé: paixão, morte, ressurreição. O tripé que sustenta a fé cristã será vivido e será contemplado liturgicamente nos próximos dias e durante toda essa semana. A mãe de todas as liturgias, a grande semana. E aqui uma coisa
a liturgia nos convida hoje a uma atitude de contemplação. E contemplar o quê? De que modo? A primeira grande contemplação que precisamos realizar a partir de hoje é a contemplação do amor. Uma palavra às vezes mal colocada, um termo muitas vezes até banalizado, mas a palavra amor se enquadra bem naquilo que vamos viver nesta semana. Primeiro, o amor se faz pessoa, o amor se fez pessoa. Deus correu o risco de assumir nossa natureza. Deus correu o risco de se lambuzar na criação. Deus correu o risco de encarnar-se. Deus tornou-se pessoa. E pelo mistério da encarnação, Deus se faz pessoa em Jesus Cristo. E uma vez pessoa, Deus assume uma condição extraordinária da criação. Deus assumiu a natureza humana. Bela, imperfeita, cheia de contradições, cheias de mistério, o amor se fez pessoa. Deus se torna gente como a gente. Deus se tornou humano em tudo e entrou na história. Este ato contemplativo de perceber que Deus se revela em Jesus profundamente, nos ajuda a entrar naquilo que é a dinâmica de Deus, o projeto de Deus, que devemos contemplar nesta semana. Jesus Cristo é parte integrante. Jesus Cristo é a fisionomia de um projeto de salvação. E quando Jesus, pessoa, começa a sua missão pelo mundo, ele anuncia um reino alicerçado no amor. Por onde passa ou por onde passou, Jesus conversou com as pessoas, Jesus tocou na história das pessoas, Jesus entrou nas feridas humanas, Jesus dialogou com autoridades, Jesus provocou reflexões, questionamentos, inquietações. Jesus converteu pessoas, Jesus formou uma comunidade de seguidores, de discípulos. Mas Jesus, que é o rosto do amor entre nós, anunciou um reino de amor. Anunciou um reino de paz. Jesus anunciou um reino que quebrava a lógica de um reino imperialista, de um reino autoritário, de um reino de exércitos. Jesus nos apresentou o reino dos pobres, o reino da justiça, o reino da partilha. E isso provocou muitas inquietações. Jesus quebrou um paradigma de reino. E por causa da sua pregação amorosa, da sua pregação de um novo reino, Jesus começou a gerar conflitos no meio das autoridades e de muitas pessoas. Jesus pregou um reino em que os diferentes se encontram e dialogam. Jesus pregou um reino em que é possível sentar-se à mesa e partilhar o pão da vida, mesmo sendo de outra etnia, de outra cultura, falando outra língua. Jesus pregou um reino gerador de paz. E isso nos leva ao que estamos vivendo hoje. Um cenário de guerras polarizadas, guerras fragmentadas em vários países, principalmente no Oriente Médio, uma discussão geopolítica muito profunda e até mesmo uma contemplação geográfica da nossa fé. É ali, naquele lugar,
tão polarizado que nasceram 3 grandes religiões monoteístas do mundo. Começamos esta Semana Santa num cenário de tensões e de guerra. Isso nos faz refletir a proposta de reino apresentada por Jesus. Parece que até os dias de hoje, e de fato assim é, muitos de nós não conseguiram ainda entender e acolher a proposta do reino de Deus apresentado por Jesus Cristo. A luta pela paz é um modo de trazer Cristo para a história. O diálogo e a presença em realidades de conflitos é um modo de testemunharmos Cristo na história. A conversa sobre a geografia espiritual que deve envolver a nossa fé é também um modo de trazer o Cristo e o seu projeto de reino para dentro da história. Portanto, a primeira grande contemplação que precisamos fazer nesta semana é a contemplação deste amor que se fez pessoa, que se fez carne e que nos trouxe um projeto de vida chamado Reino de Deus. Uma segunda contemplação está muito bem colocada no Evangelho de hoje. A contemplação da cruz. Nesta Semana Santa, nossos olhos vão se voltar várias vezes para este ícone da nossa fé. A cruz, a morte, o sofrimento, a solidão. Ao contemplarmos a cruz, sinal visível do sacrifício de Cristo, de Jesus, nós temos aqui muita coisa a aprender. Primeiro, observamos aqui no Evangelho que durante as acusações, a exposição, a flagelação, Jesus foi sendo conduzido para a experiência de cruz. Observe que no texto tem muita agressão verbal, tem muita violência de palavras. Parece muito comum esses discursos entre nós hoje nas redes sociais, no mundo em que a gente vive. Levamos muita gente para a cruz usando palavras, agressões verbais, fake news, intrigas, fofocas e etc. Isso tem matado muita gente nos dias de hoje. E isso levou Jesus a um tribunal. Falavam-se muitas coisas, espalharam-se muitas fofocas e intrigas, geraram situações de violências verbais e físicas. Observe que esse texto ele é pesado, tem aqui traição, angústia. Nós temos vários sentimentos costurando essas palavras: medo, incertezas, insegurança. Esses sentimentos conduzem muitos de nós, ainda hoje, à experiência de morte. E aqui nós temos uma morte violenta, uma morte desumana, uma morte cruel, uma morte perversa, uma morte estrategiada, planejada, calculada, programada e publicada no Instagram e no Facebook daquela época. A humilhação foi exposta, a morte foi colocada em evidência. Mas dando um passo para além desses sentimentos e movimentos viscerais, Porque violência é um movimento visceral, agressão é um movimento visceral de quem não consegue ter controle de si mesmo. A gente transcende esses movimentos, esses sentimentos e subimos um pouco mais o degrau contemplativo. Entramos no nível da transcendência. O que é a cruz na sua dimensão simbólica? A cruz que Cristo morre é para nós um ponto de chegada e um ponto de partida.
caminhamos para a cruz e partimos dela novamente. A cruz é para nós esse livro vivo que precisamos ler diariamente, cotidianamente. E como bem nos colocou na segunda leitura, nós temos a carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus, existindo em condição divina, não fez da sua natureza uma usurpação, mas ele esvaziou-se de si. No momento em que Jesus morre na cruz, no momento em que Jesus permite viver uma humilhação, nós temos aqui o total esvaziamento. A experiência contemplativa da cruz é uma experiência de esvaziamento. Só morre, só se esvazia aquele que ama profundamente. E Deus ama profundamente, ao ponto de não ficar preso em si mesmo. O egocêntrico, o narcisista, aquele que só pensa em si, ele nunca morre. Ele não faz experiência de cruz. Porque morrer na cruz, humilhar-se ao ponto de esvaziar-se, requer um profundo autoconhecimento. Requer uma compreensão absurda da sua missão no mundo. Jesus não veio para ser aplaudido. Jesus não veio buscar elogios. Jesus veio servir. E quem serve, esvazia-se. Quem serve, humilha-se. Desce mais fundo, sai do salto, tira o nariz da testa e desce. Mistura-se na vida. Deus é corajoso, Deus é extraordinário. Porque Deus não teve medo de perder-se no amor, na experiência de entrega. Não teve medo de declarar esse profundo amor num profundo abandono. Como bem nos fala São Gaspar Bertone, na sua meditação sobre o santo abandono, abandonar-se em Deus. Isso é uma inspiração da experiência do próprio Cristo. Então, olhar para esta liturgia, para esta cena da morte de Jesus, exige de nós uma contemplação profunda e algumas perguntas. Estamos nos abandonando? Estamos nos esvaziando? Ou estamos inchados, empanturrados de tudo que consumimos o tempo todo nesse mundo materialista? Vejam as guerras. Por que as grandes nações do mundo estão em conflito? Porque não conseguem esvaziar-se para entender o outro a partir dele mesmo. Não conseguem perdoar, não conseguem reconciliar-se. O esvaziamento gera perdão. O esvaziamento em Jesus nos trouxe salvação, vida nova, plenitude. O esvaziamento nos mostrou uma face de profunda ternura de Deus. Deus aqui é eterno, porque a ternura só nasce de um coração que se esvazia, que não tem medo de perder-se. E aqui ele declara amor profundo, porque quem ama, sofre. Quem ama, sente dor. Quem ama, perde-se. Quem ama, coloca sempre o outro em primeiro lugar. É isso que Deus manifesta em Jesus. Eu vos amo tanto que vos coloco em primeiro lugar. Primeiro vocês. Por isso me esvazio, me entrego totalmente. Por fim, um terceiro olhar contemplativo
que podemos trazer nesta liturgia é o olhar contemplativo da memória histórica. Como bem falava aos nossos padres há um tempo atrás, o Papa Francisco, no encontro do Conselho do Capítulo Geral, num dos últimos, ele nos trazia uma frase importante, onde ele dizia: memória e profecia. Sem memória não há profecia, sem profecia não há memória. Aqui estamos, nesta liturgia, fazendo memória cristã acima de tudo. Antes de nós, outros missionários estigmatinos contemplaram a cruz, contemplaram Jesus, lançaram-se em missão e saíram ao ponto de chegar nesta cidade de Campinas há 100 anos atrás. E nesta ação contemplativa, nós olhamos para a história. Nenhuma congregação, nenhum carisma se sustenta sem memória histórica. Celebrar 100 anos é voltar às origens da nossa missão aqui na São Benedito e aqui na cidade de Campinas. É fazer memória dos 3 missionários que aqui chegaram por primeiro, abrindo portas, abrindo caminhos, propagando o reino de Deus e sendo uma presença estigmatina na igreja de Campinas. Fazer memória é recordar de centenas, eu diria, de confrades que antes de nós estiveram aqui rezando com outras centenas de fiéis que frequentaram esta paróquia, esta comunidade. Fazer memória é recordar que nesta casa, nesta cidade de Campinas, por um bom tempo, a nossa província Santa Cruz teve a sua sede como cúria provincial. É recordar aqui de provinciais que residiram nesta casa, que com vocês rezaram e daqui governaram a toda a nossa província Santa Cruz, presente no Brasil, Chile e Paraguai. Contemplar e fazer memória é recordar de dezenas de padres que foram velados aqui, que morreram dando a vida pelo reino. O mais recente que aqui velamos foi o padre Joaquim. E nele a gente faz memória dos outros tantos que passaram por esta casa, por esta comunidade e que, testemunhando a fé, disseram com alegria: valeu a pena seguir Jesus Cristo, valeu a pena ser estigmatino. Celebrar esses 100 anos é também para nós fazer memória e ação de graças por muitos, sejam eles italianos, americanos ou talvez africanos e tantos brasileiros que viveram e que passaram por esta cidade de Campinas. Daqui nós tivemos e temos ainda a casa do seminário na Chácara do Vovô, temos a nossa paróquia Santa Edviges, no Jardim Aurélia, tivemos aqui no Jardim Europa o nosso seminário, também paróquia, e estivemos em outras comunidades e realidades da cidade de Campinas. A memória, ela alimenta a fé. A memória alimenta a nossa existência. Uma das coisas que mais mata pessoas hoje é o Alzheimer. E o que é o Alzheimer? É a ausência de memória. O que foi a pandemia? Ausência de memória. Sem memória, não entendemos quem somos. Sem memória, nos perdemos no caminho. Por isso, meus irmãos, a Semana Santa é para nós a grande semana que nos coloca dentro da memória da nossa fé. E é todos os dias que aqui estamos, todas as vezes que aqui rezamos, nós estamos fazendo memória, para entender quem somos
e por que estamos. Se existem guerras pelo planeta neste momento, é porque muitos homens, líderes, perderam a memória de outras tantas guerras que já mataram tantos pelo mundo. Quando perdemos memória, nos tornamos violentos, insanos, indiferentes, insensíveis. Quem levou Jesus para a cruz perdeu a memória daquilo que Jesus havia dito. É a ausência de memória que gera morte. É a ausência de memória que gera violência. Portanto, alimentemos como um júbilo a nossa memória estigmatina nesta comunidade, nesta cidade. Porque quem tem memória tem estrada. Quem tem memória tem sonho. Quem tem memória não desiste no caminho. Quem tem memória passa pela cruz e continua a estrada. Que Deus nos ilumine e que a nossa memória histórica nos conduza sempre à nossa memória de fé. Que assim seja. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. No Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, ao Salvador do mundo dirijamos nossos pedidos dizendo: Bendito que vem em nome do Senhor. Senhor Jesus, que assumistes a condição humana, fazendo-vos obediente, conduzi a Igreja a ser fiel testemunha do vosso amor pela humanidade, nós vos invocamos. Bendito que vem em nome do Senhor. Vós que entrastes em Jerusalém com mansidão, ajudai as autoridades a encontrar caminhos para a sociedade vencer as forças da morte e do mal que investem contra as pessoas mais fragilizadas, nós vos invocamos. Bendito que vem em nome do Senhor. Vós que viestes ao mundo para reconciliar a humanidade, convertei os corações para que pulsem num ritmo novo e compreendam que só o amor é capaz de transformar, nós vos invocamos. Bendito que vem em nome do Senhor. Vós que não deixastes abater pelo sofrimento, inspirai-nos a ter sempre palavras de ânimo e esperança para as pessoas tristes e desconsoladas, nós vos invocamos. Bendito que vem em nome do Senhor. Rezemos pela congregação dos estigmatinos, por todos que por aqui já passaram, nos deixando bons exemplos. Pedimos a proteção para o nosso pároco, Padre Primo, e aos seus auxiliares, nós vos invocamos. Bendito que vem em nome do Senhor. A comunidade de São Benedito expressa aqui a sua gratidão para a congregação dos estigmatinos
que sejam sempre fiéis à sua missão em Campinas. Senhor, nós vos invocamos. Bendito que vem em nome do Senhor. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Desde o começo deixou bem clara esta linguagem, o Deus da vida. Só se a semente se desampara é que fecunda e fica florida. Muito difícil de compreender, mas impossível de recobrá-lo no vinho e pão. Ele se faz ver e está conosco sem intervalo. O sofrimento, a incerteza, a morte nos contradizem, mas dão em vida. O trigo passa por duro corte e vem o pão nutrir nossa lida. Muito difícil de compreender, mas impossível de recobrá-lo no vinho e pão. Ele se faz ver e está conosco sem intervalo. E pra ter vinho se amassa a uva e foi ao chão, se perdeu, florir. Enfrenta o sol e também a chuva e fez o cacho foi pro barril. Muito difícil de compreender, mas impossível de recobrá-lo no vinho e pão. Ele se faz ver e está conosco sem intervalo. Orai, meus irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora de nossa reconciliação. Concedei-nos por este único e admirável sacrifício a misericórdia que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Inocente dignou-se sofrer pelos pecadores, Santíssimo quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição trouxe-nos a justificação. Por isso, com todos os anjos, nós os louvamos em alegre celebração, cantando a uma só voz. Céu e
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes os pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo João Inácio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Recordemos dos paroquianos, confrades falecidos que aqui atuaram, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Gaspar Bertone, São Benedito e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos.
guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. somos todos convidados para a ceia do Cordeiro. Neste mundo imolado, os viventes é o primeiro. Não sejamos separados do amor que ao mundo veio. Ó Senhor, a tua Páscoa confirmada no madeiro é penhor da aliança e o fim do cativeiro. Exaltado no Calvário, o Senhor abriu caminho, elegendo a santuário, tomando peregrino. O seu reino é contrário a quem nega o pequenino. Ó Senhor,
Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós os pedimos, Senhor, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos assentar um bocadinho, por favor? Ouviremos agora a palavra do Padre Silvano Nicoleto, o nosso superior geral, ou seja, o superior geral da congregação estigmatina. Ele falará em italiano, mas o Padre Lísio fará a tradução. Boa noite. Io parlo italiano perché sono italiano. Eu falo italiano porque sou italiano, disse ele. Sì, è ovvio, ma è per dire che la nostra congregazione stigmatina è una congregazione internazionale. Para dizer que a nossa congregação estigmatina é uma congregação internacional. Noi siamo presenti in 17 paesi del mondo. Nós estamos presentes em 17 países do mundo. E il servizio che siamo chiamati a compiere io e Padre Elisio ed altri consiglieri è quello di visitare tutte le comunità stigmatine che sono nel mondo. E o serviço que somos convidados a fazer, eu, o Elísio, né, e o Padre Silvano, é o de visitar todas as comunidades estigmatinas pelo mundo. In ogni comunità dove noi arriviamo parliamo con i confratelli, ascoltiamo, cerchiamo di conoscere la loro realtà, le loro gioie e le loro sofferenze. Em cada comunidade estigmatina que visitamos, buscamos falar com os confrades, escutá-los nas suas alegrias e também nas suas dificuldades. E così facciamo l'esperienza che la promessa di Gesù di regalare 100 volte tanto in fratelli, sorelle, madri, padri e case e campi a chi lo segue veramente si sta compiendo. E assim na promessa de Jesus de dar o 100 vezes mais pai, mãe, terra, irmãos, se cumpre, a gente percebe que se cumpre quando a gente faz essa visita. Perché vedete, io sono italiano, gli altri padri che sono qui sono brasiliani, qualcuno è baiano. Porque vejam, ele é italiano, os outros padres são brasileiros e até baianos, no meu caso, e outros aqui presentes. E in ogni caso siamo fratelli. Em todo caso, somos irmãos. E lo siamo veramente perché nel nome di Gesù sentiamo che c'è l'amore che circola nella nostra vita. E verdadeiramente porque em nome de Jesus nós somos de fato e há um amor que circula entre nós. Stiamo concludendo la prima parte della visita alla provincia Santa Cruz. Estamos cumprindo a primeira parte da visita na província de Santa Cruz. Domani saremo in Paraguay. Amanhã partiremos para o Paraguai. E nel mese di maggio e giugno concluderemo la visita a tutte le comunità di questa provincia. E nos meses de maio e junho concluiremos a visita. Certo, è un impegno che fisicamente stanca. É um compromisso que fisicamente nos deixa cansados. Però siamo estremamente compensati dalla gioia della fraternità. Mas somos muito recompensados pela alegria da fraternidade. E che cosa ci sostiene? Ci sostiene la preghiera degli altri confratelli e di tutti i fedeli che camminano assieme agli stigmatini. E o que nos sustenta é a alegria do encontro e de encontrar os irmãos nas comunidades. Voi avete capito che vi sto chiedendo di pregare per noi. E por isso ele pede de rezar por nós. Obrigado. E obrigado.
Grazie Padre Silvano per le sue parole, per tutti noi. Grazie. Estão tirando sarro meu. Minha gente, o nosso muito obrigado. Eu falei italiano com o Padre Silvano, mas falo em português com vocês. Muito obrigado de vocês estarem aqui celebrando com os 3 padres dessa comunidade, Padre Valmir Vieira, Padre Valmir Cassim e eu, esses 100 anos. Obrigado vocês que se dispuseram a vir brilhantar essa missa de hoje, lá de Hortolândia, celebrando conosco esses 100 anos. Muitíssimo obrigado. Obrigado depois todos vocês que organizaram, que prepararam toda esta celebração, desde os adornos, dos enfeites, até outros elementos que aí está ou estão. Obrigado ao Padre Jordélio, nosso provincial, que aqui está presidindo esta Eucaristia. Padre Jordélio, não resta dúvida, é prata da casa, e os demais padres que aqui estão. Padre Tadeu, nosso vizinho e confrade, Padre Elísio, que fez a tradução, agora nessa palavra do Padre Silvano. O nosso agradecimento. E dizendo para vocês que a missa solene amanhã da Bênção dos Ramos será às 10 horas, iniciando lá na escadaria do Hospital Casa de Saúde. Lá faremos a Bênção dos Ramos, desceremos em procissão até aqui, celebraremos a missa. E o programa da Semana Santa, acredito que todos vocês já estão por dentro, quer pelas redes sociais, quer pelo folheto que está lá no fundo da igreja. Quem não pegou, dá uma passadinha lá, leva, tem toda a programação da Semana Santa ali. Muito obrigado. O Senhor esteja convosco. Olhai, Senhor, esta vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em entregar-se às mãos dos malfeitores e sofrer o suplício da cruz. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Vamos recorrer à intercessão nesse tempo de festa de São Benedito, dizendo: São Benedito, rogai por nós. São Gaspar Bertone, rogai por nós. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela celebração, Padre Primo, pela missão junto com os confrades aqui reunidos. Tenhamos uma boa noite, uma boa Semana Santa. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Ficará exposta aqui no altar as relíquias de São Benedito e São Gaspar Bertone. Se alguém quiser aproximar para uma veneração mais perto, não tem nenhum problema. Padre Valmir, por gentileza. As duas relíquias, a relíquia que está nesta patena separada é a relíquia de São Benedito. A que está no relicário é a relíquia de São Gaspar Bertone.